A grande maioria dos indivíduos que pensam no suicídio ou na morte como uma possível solução, eles não estão pensando em acabar com a vida. Na realidade, eles querem acabar com o sofrimento daquele momento que é intolerável. A cada 45 minutos, uma pessoa comete suicídio no Brasil. O suicídio é a segunda maior causa de morte entre as pessoas de 20 a 29 anos. Cerca de 800 mil pessoas se suicidam por ano no mundo. A cada 10 indivíduos que cometem suicídio, 9 apresentam algum tipo de transtorno mental. São sinais de alerta, são alguns pontos que avisam a gente, esse indivíduo a gente tem que ter cuidado. A gente sabe que o homem tem uma taxa muito maior, 4 vezes maior do que em relação à mulher, de suicídio completo. O estado civil é algo que influencia. O indivíduo que é solteiro, ou viúvo, ou acabou de terminar um relacionamento, aí sim a gente entra num fator de risco para o suicídio. O pertencer a minorias, os indígenas, a população LGBT, por toda a carga, de preconceito ainda, de tudo que eles sofrem, mudanças no seu perfil socioeconômico, presença de doenças psiquiátricas, sejam elas tratadas ou não, é um fator de risco. A doença física em si, principalmente aquelas doenças crônicas e que geram algum tipo de limitação, traumas de infância. E aí quando eu digo trauma, não é necessariamente um abuso sexual. O simples não contato visual de uma mãe, para aquele indivíduo pode ser um trauma da infância. A questão da gestação não planejada e principalmente não aceita também é um alto fator de risco. Às vezes é um indivíduo que vai se retrair mais do que o normal dele, mas às vezes pode ser um indivíduo que começa a interagir mais com vocês, porque ele tirou a angústia do o que eu vou fazer. Eu já tenho um planejamento feito, então eu já estou mais tranquilo. Ele não liga mais para como está se vestindo, para questões de relacionamento pessoal, questões financeiras. Às vezes ele já pode adotar alguns comportamentos do tipo dar os seus pertences, ou começar a chamar pessoas que ele não tinha mais muito contato, e o contato é como se fosse um adeus. Frequentemente ele vai conversar sobre morte, sobre suicídio, ou ele vai procurar literatura ou filmes, músicas relacionadas a essa temática. Fora isso, existem falas que são muito comuns. Eu vou resolver o seu problema. Amanhã você não vai ter mais que se preocupar com isso. Se isso acontecer de novo, eu prefiro não estar aqui. Se você tiver essa sensibilidade, às vezes você consegue identificar que é um pedido de ajuda. Uma dinâmica familiar não conflituosa, uma dinâmica familiar que colabore para o bem-estar, para o acolhimento daquele indivíduo é um fator de proteção. A maneira como você consegue lidar com seus conflitos do dia a dia é um fator de proteção, principalmente quando você consegue enfrentar as dificuldades, não quando você se retrai diante de fatores estressores. A religião, ela auxilia muito, é um ponto de apoio. A gestação, que é bem aceita, ela se torna um fator de proteção. Pensa positivo, a vida é tão boa, por que você está assim? Você tem tudo na vida, para que pensar na morte? Ou, nossa, eu já passei por isso tantas vezes e eu consegui lidar super bem com isso. Ou, quantas pessoas não estão vivendo isso e estão aí? Para quem recebe essa fala, é muito prejudicial. Devemos sim conversar sobre, mas sempre com muito cuidado sobre o tipo de fala que a gente vai trazer para não machucar mais ainda um indivíduo que já está fragilizado. O essencial é a escuta. Dar o espaço para aquela pessoa falar livremente, livre dos seus julgamentos. Falar já ajuda a reduzir o sofrimento. Mas o falar não é o suficiente. Ofereça a ele os serviços disponíveis, os serviços de saúde que você conheça, ou profissionais que você conheça. Ofereçam até a possibilidade de acompanhar o indivíduo até chegar a esse serviço de saúde. O principal é o acolher o indivíduo, mostrar que ele tem como pedir ajuda para lidar com aquela dificuldade e, a partir daí, dar os encaminhamentos necessários. Não fique com isso somente para você.